Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a tua vida, com a tua família aí no teu lar. Hoje, dia 26 de março de 2020, nós vamos estar gravando mais esse vídeo, queridos, trazendo uma palavra para o coração de vocês nesse momento que nós estamos vivendo. E eu queria falar um pouquinho sobre esse momento, né? Nós vivemos momentos realmente um pouquinho complicados, por conta da epidemia que está atingindo o nosso mundo. E essa epidemia, sabe, queridos, ela tem trazido doença a muitas pessoas. Infelizmente, pessoas têm morrido, pessoas têm ficado doentes fisicamente por causa desse vírus que tem se espalhado. Mas essa epidemia, queridos, ou pandemia, ela tem causado mais do que isso. Ela não tem causado só a doença física, mas ela tem causado a doença na alma de muitas pessoas. De que forma? Medo, insegurança, muitos sentimentos que estão brotando no coração das pessoas e que estão tornando as pessoas doentes, queridos. Talvez o número de infectados emocionalmente seja mais do que o número de infectados fisicamente. E isso é um problema, e é dentro disso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fé. O tema dessa mensagem é olhar de fé. Sabe, nós precisamos olhar para toda essa situação com fé. E para mim contextualizar isso, eu queria falar com vocês sobre uma passagem lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, vai contar uma história de Eliseu, o rei da Síria e o moço de Eliseu. Eu não vou ler todos os versículos porque eu não quero alongar esse vídeo, mas eu vou resumir aqui. O rei da Síria, ele resolve fazer guerra contra o rei de Israel. E ele, na sua estratégia, ele monta emboscadas em determinados lugares para surpreender o rei de Israel. A questão é que Deus revela a Eliseu, que era o profeta de Israel, aonde estavam essas emboscadas, e ele revela ao rei de Israel. E o rei de Israel evita esses lugares. Quando o rei da Síria vê que é frustrado seus planos, ele junta o seu povo e diz: quem dentre nós está nos traindo e revelando ao rei da Síria, ao rei de Israel, aonde nós estamos? E um dos seus servos diz o seguinte: ninguém está traindo o Senhor. Na verdade, é o homem de Deus lá de Israel que revela para o rei aonde está os seus guerreiros. O rei da Síria pergunta: onde está esse profeta? Para mim prendê-lo. Então, queridos, se arma toda essa situação. E ali a partir do verso 15 é que eu quero conversar com vocês. A palavra de Deus diz no verso 15 que o moço de Eliseu, que era o servo dele, que trabalhava junto com ele, uma espécie de auxiliar, levanta cedo. E quando ele olha para fora da casa, ele vê a cidade cercada pelo exército da Síria. E a Bíblia diz que esse homem é tomado por medo. Ele diz e clama para Eliseu e diz: ah, meu Senhor, o que nós faremos? Queridos, é natural nós vivermos por aquilo que nós vemos. Mas nós precisamos ir além disso. Esse moço, quando ele sai para fora da casa, ele olha e ele vê todo aquele exército, ele se desespera porque os seus olhos estavam mostrando uma realidade muito complicada, uma realidade muito dura. E com certeza no coração daquele moço ele diz: bom, agora nós perdemos, nós vamos morrer, nós vamos sucumbir diante desse exército, não tem saída para nós. O olhar humano, o olhar carnal, o olhar natural, queridos. Sabe, esse olhar natural para as circunstâncias é o que realmente afeta a nossa vida. Quando nós olhamos para as circunstâncias e nós não vemos com fé, com esperança, a nossa alma é atingida. E aquele moço foi atingido por aquilo que ele viu. Mas ele só conseguiu ver no natural, e esse é o grande problema nosso. Sabe, queridos, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para os discípulos. E a primeira vez que ele aparece para os discípulos, Tomé não estava com eles. E é interessante
a palavra de Tomé e eu quero ler com vocês aqui a reação de Tomé a isso. Lá em João capítulo 20, no verso 24, narra isso e diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não colocar o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só, queridos. Tomé era um discípulo de Jesus, andou 3 anos com Jesus. Jesus tinha falado para eles que ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava junto, mas eles vêm e testemunham: Tomé, o nosso mestre ressuscitou. E ele dá essa declaração: se eu não olhar com os meus olhos, a marca dos cravos, se eu não colocar o meu dedo ali e eu não tocar no lado dele, onde ele foi ferido com a lança, olha o que ele diz: de modo algum eu acreditarei. Sabe, meus queridos, Deus não precisa provar para nós que Ele é Deus. Nós estamos o tempo todo querendo que Deus prove para nós que Ele é Deus. Nós estamos querendo o tempo todo ver com os nossos olhos naturais a ação de Deus. Como se nós não estivéssemos vendo, Deus não estivesse agindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Desde e antes de começar todo esse problema que nós estamos enfrentando, Deus já estava trabalhando. A palavra de Deus diz que Deus trabalha em todo o tempo. A palavra de Deus diz que aquele que guarda o seu povo não cochila, não dormita. Ele vela pelo seu povo. Ele está o tempo inteiro ao lado do seu povo, batalhando pelo seu povo. Então o fato de nós olharmos situações com os olhos naturais, queridos, e não com fé, vai acabar nos afetando emocionalmente. E infelizmente tem muitas pessoas doentes hoje na alma com tudo que está acontecendo. Com medo da crise, com medo da doença, com medo daquilo que está na frente, com medo daquilo que está vivendo, com uma série de medos e anseios que acabam ferindo a sua alma. Mas deixa eu mostrar para você, nesse texto, continuando o texto do profeta Eliseu, a posição dele. No verso 16, olha o que ele diz. Quando o moço diz para ele: Ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Ele diz o seguinte: respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só, olha o que o profeta diz. Ele não estava vendo também no natural. Ele estava vendo, aliás, aquele exército. Mas ele olha para o seu moço e diz: olha, os que estão conosco, os que estão do nosso lado, aqueles que batalham por nós, eles são muito maiores do que esse exército do rei da Síria. Muito maior. Isso, queridos, é olhar para uma situação com fé. É olhar com os olhos da fé, entendendo quem é o seu Deus. Como eu disse já, é nesses momentos que a nossa fé tem que prevalecer. É nesses momentos que aquilo que eu professo tem que estar acima do natural. Quando o profeta olha para o exército sírio, ele não se preocupa, porque ele tinha consciência de quem era o seu Deus. Ele sabia, queridos, que o que Deus tinha era muito maior, e ele dá essa sentença: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mais é os que batalham por nós, ele estava dizendo, do que os que batalham contra nós. Interessante que no verso 17 ele ora e diz: Deus, abra os olhos dele para que ele veja. Vamos ler ali? Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa tremenda. Deus dá uma experiência para esse moço. Ele abre os seus olhos espirituais. E quando Deus faz isso, ele vê um numeroso exército dos céus. Um numeroso exército de Deus ao lado, ao redor de Eliseu, guardando e livrando aquela cidade. Então, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos crer nisso, queridos. Nós precisamos experimentar isso. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive por fé.
Nós não podemos querer compreender Deus como uma visão natural. Nós não podemos querer compreender a dimensão dos planos e dos projetos de Deus com nossa mente pequena. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, queridos. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Deus, de maneira alguma, Ele vai permitir que algo de mal aconteça para o seu povo. Deus jamais vai permitir que algo de mal aconteça para os seus filhos. Deus jamais vai permitir que algo de ruim aconteça para aqueles que estão com Ele. A única coisa que eu preciso saber é se eu estou realmente com Deus. Porque nesse texto fica muito claro, queridos, que Deus estava com o povo de Israel, com o seu povo, e não estava com o povo sírio. Por quê? Porque eles não serviam a Deus. Porque eles não andavam com Deus, eles tinham seus próprios deuses. Mas Eliseu e o povo de Israel serviam ao Deus Todo-Poderoso. A quem você serve? Com quem você anda? Em quem você crê? É isso que vai fazer diferença. Se você realmente crê em Deus, querido, maior é aquele que está com você. Não existe crise, não existe pandemia, não existe enfermidade, não existe problema que possa abalar você. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o amam e os guarda e os livra. Quer dizer que Deus ele monta acampamento à nossa volta, assim como fez com Eliseu. Carros e cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu, guardando e protegendo. E assim é com a nossa vida, se Deus faz parte da minha vida, querido. Então, creia, não se deixe abater. Sabe, não deixa que o teu coração seja abalado por aquilo que você vê, mas que ele seja impactado por aquilo que você crê. A tua fé tem que prevalecer. É agora que a fé tem que fazer diferença, queridos. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Hoje, com a notícia e posicionamento das autoridades nossas, presidente, governador, prefeito e tal, houve muita discussão. Uns a favor de uns, outros a favor de outros. E me perguntaram, qual é a tua opinião, pastor? Eu tenho dito o seguinte, queridos, nós temos orado para que Deus cumpra a vontade dele. Nós temos orado para que Deus dirija as ações das autoridades. Eu não preciso me posicionar por um lado ou para o outro. Eu preciso orar. Você que é filho de Deus, querido, você não tem que defender um lado e nem defender o outro, porque nisso você pode se machucar, você pode ferir pessoas, você pode estar falando de algo que você não conhece. Mas se você dobrar os teus joelhos e orar a Deus, usa essas autoridades para fazer o melhor. Dirija as ações deles, Senhor. Aí você está no caminho correto. Aí você está trabalhando com fé e não com razão. Porque você pode pegar análises de um lado, análise do outro e racionalizar isso e buscar um lado. Ou talvez o lado que você vai buscar é o lado do teu interesse. Mas quando você age por fé, você não escolhe lado, você simplesmente ora e diz, Deus, que a tua vontade seja feita. A tua vontade seja feita. Queridos, se eu entendo que uma decisão do governo está errada, eu vou orar para Deus mudar isso. Mas possa ser eu que esteja errado. Então, a melhor coisa é que a vontade de Deus seja feita. Sabe, não fique publicando nada, criticando ninguém, criticando o governo, criticando autoridades, bem pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Então, ore pelo presidente da República, ore pelo governador do estado, ore pelo prefeito da nossa cidade, ore para todas as pessoas que estão sob autoridade, queridos, e estão decidindo coisas importantes. Você já se colocou no lugar dessas pessoas? Você já pensou a responsabilidade que está sobre a vida deles? Para o lado que eles decidirem, queridos, vai ter consequências, vai ter problemas, vai ter ganhos e vai ter perdas. O importante é que Deus dirija esses governantes. Faça isso pela fé. Não ande por olhos naturais. Procure, querido, como eu já falei, edificar a tua vida com coisas boas. Tem muita coisa rolando aí, tanto na televisão como na internet, que não está ajudando ninguém. Então,
Vá para Deus. Peça para Deus te ensinar a crer nesse momento. Peça para Deus te ensinar a crescer na fé. Sabe, creia verdadeiramente em Deus. Eu quero deixar essa palavra para você e eu quero orar com você. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. E nós vamos estar orando por isso. Nós vamos estar orando, pedindo para que Deus nos ensine a crer nesse momento. Que nós tenhamos a visão como o profeta Eliseu, que tinha a convicção e a certeza de que Deus tem o controle de tudo. E que Deus tire de nós a visão pequena, como aquele servo de Eliseu que só conseguia ver com os olhos naturais. Nós vamos orar pelas nossas autoridades, pedindo sabedoria para elas. E nós vamos entender, queridos, que se nós pedimos para Deus agir através delas, as decisões delas vão ser decisões que Deus vai interferir. E nós precisamos crer naquilo que nós oramos. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero colocar, Deus, toda a situação que nós vivemos hoje a nível mundial, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, Pai. Senhor, nós temos dois pontos de vista sempre. Nós podemos olhar com os olhos naturais, Pai, tentando compreender todas as coisas com a nossa razão, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade humana, mas isso é pequeno demais, Senhor. É pequeno demais. Por isso, Deus, expande a nossa visão para uma visão espiritual, uma visão de fé, Senhor. Que nós possamos ter olhar de fé em todas as coisas, Pai, principalmente nesse momento. Que nós possamos olhar tudo o que está acontecendo, Pai, e crer que o Senhor está conosco. Crer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Crer que aqueles que estão conosco são muito mais dos que estão contra nós. Porque isso nos dá a garantia de vitória, Senhor. Nós não vamos vencer, Pai, por causa de uma decisão de um ou de outro. Nós vamos vencer por causa do Senhor. Nós vamos ganhar essa batalha por causa do Senhor, Pai. E Deus, como mandamento da Tua palavra, nós oramos por todas as autoridades constituídas, Pai. Nós oramos pelo nosso presidente da República, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, por todas as pessoas que estão envolvidas, Deus, em decisões importantes, dando rumo para cada nação. Seja com eles, Pai. Mesmo que eles façam planos, a última palavra seja a Tua, Senhor. Porque a Tua palavra diz isso, que os homens fazem planos, mas a última palavra vem de Deus. Que mesmo que eles não entendam, mesmo que eles não saibam, mas que a última palavra seja a Sua, Pai. Porque Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, e nós confiamos no Senhor, Pai. Nós descansamos no Senhor pela fé e nós cremos que em nome de Jesus nós já vencemos todas as coisas. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e continue vivendo pela fé. Viver só pela razão é muito pequeno. Viver pela fé vai te levar a experimentar coisas tremendas. Deus te abençoe em nome de Jesus.